nós paramos numa parte em que não, desculpa, em que o Alexandre está fazendo uma reunião, e ele está falando para essas pessoas que têm o desejo, para esses espíritos que têm o desejo tem o desejo da mediunidade, mas mais pelo fenômeno da coisa. E a gente ia começar esse novo parágrafo aqui, mas eu vou voltar uma página, só para a gente falar, quem quiser. Alguém está querendo falar? Desculpa. Só para a gente... Maria José está com... minha mãe... Fechou. Peraí. Eu ia fechar mais outras. E o Alexandre, ele fala assim, ó, reúne-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer antecedente de preparação, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Perdão. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano. Eu voltei aqui porque eu acho que é uma reflexão muito profunda com tudo que a gente vem lendo e com tudo que a gente deseja, né, da espiritualidade, e com as mudanças que tudo isso também vão sendo ocasionadas a partir de um certo período, quando as mediunidades estão sendo um pouco mais sutis, né, e eu achei que é uma parte que a gente pode introspectar dentro dela. E aí a gente volta para onde a gente parou. Em vossos desejos insoptáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza e tranquilo. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossa atividade relativa à espiritualização, convocando-vos aos sentimentos iluminados, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre, perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimento. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa, de modo algum, a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe
Insignificante será, em breves dias, a ave poderosa portando amplitudes. Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados de brilhante luz. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Porque audácia incompreensível, imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Ouvi-me, irmãos meus. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Aqui. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses? Ao enunciar esta última frase, o orientador assumira atitude muito diversa. Pareceu-me que em pleno tórax acendera-se-lhe sublime luz, levemente anilada. Alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei um barulho, desculpa. Levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol, de safirina expressão. O olhar tornara-se-lhe mais sublime, profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Após um ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio instrutor. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo moral simplesmente.
São qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam seus planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí, o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas de realizações por Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana, aos centros passageiros de pura sensação. Eu me perdi, peraí. Olha aqui. Tomados de enormes equívocos no círculo do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos. Tão somente a força da movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparação, intentais me perdi. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de força psíquica, qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Se as máquinas mais simples da Terra pedem um curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça a qualidade e a quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismos fisiológicos, indene de educação e responsabilidade? Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis. Mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem ao processo educativo do Senhor. E sem as bênçãos das responsabilidades, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Fanny, Pode deixa eu falar. só fazer aqui uma parada, só para a gente refletir um pouquinho. É muito profundo, é quase aquela chamada assim de mentor que ele amplia muito a noção de mediunidade, algo que a gente tem conversado aqui em vários livros, inclusive no mentomagnetismo e espiritismo, a gente conversou muito, que é a mediunidade não como fenômeno, mas como um conjunto, todo um trabalho interno de preparação, onde você se coloca à disposição do mundo maior. A ideia não é adquirir mediunidade, e sim modificar o interior, modificar o ser humano, para aí sim ele se tornar um bom instrumento. Se aqui, com esses nossos sentidos, muitas vezes a gente não se coloca à disposição do mundo maior para trabalhar,
por que motivo, né, eles abririam canais muito mais sutis, que nos deixam muito mais ligados com o mundo maior, ou com a espiritualidade, né, com seus vários planos, sem que a gente tivesse devidamente pronto. E se cada um, por algum motivo, houve uma eclosão, é porque a espiritualidade já confia ali que está sendo chamado para todo um trabalho, mas que vem sempre com essa constante modificação interna. Até porque, por afinidade, pode se conectar com espíritos que não são bons. E ali aí entra uma verdadeira teia que, a princípio, vai trazer desajustes. Então, é necessário a gente saber todas essas leis de causa e efeito. E o que acontece? Um aspecto pensando nos corpos energéticos é o seguinte: né, nós temos aqui o corpo físico, o duplo etérico, né, que é esse corpo de energia, e o corpo astral. O corpo astral está muito ligado aos processos de emoção. Os espíritos, eles chamam muito a atenção que na mediunidade é necessário se trabalhar bem esse corpo também, que é esse corpo da emoção, porque muitas vezes começa a se trabalhar com os corpos assim, os corpos mentais, mas se não trabalhar ali com o aspecto da emoção, acaba que a pessoa ela tem os seus ela acaba como uma vela, um barco que vai sendo orientado em determinado caminho, ao sabor do vento. Então, trabalhar esses aspectos internos da questão da tranquilidade, da serenidade, do amor, da caridade, todas essas virtudes, elas sim predispõem a cada vez mais o aparecimento e o aumento da mediunidade. Essa mensagem aqui dele é muito forte, é muito bonita, sabe? Você terminou, desculpa. Eu também achei assim, meio que um chamamento, né, para todos nós, que em algum grau a gente tem a mediunidade, né, as intuições que a gente tem, nem todo mundo tem uma clarividência, uma clareaudiência, assim, uma coisa muito forte, né? Muitos têm de forma bem sensível. E eu achei um chamado, assim, muito muito preciso, assim, do que ele está querendo dizer. E, às vezes a gente quer, uma expressão bem popular, colocar a carroça na frente dos bois. Você quer fenômenos, você quer coisas, que você quer provações disso e daquilo, quando, na verdade, quando você tem um pouco mais de instrução, o que você deveria era ter mais instrução e usar aquela mediunidade que você tem a favor do próximo, a favor do amor, né? De você, assim, eu sou um instrumento. Se eu sou um instrumento, isso pode atravessar por mim para que eu leve melhor consolo, melhor instrução até para o outro. Você é um instrumento que você tem essa capacidade. Você tem um potencial que apostaram ali em você. E você ficar encantado só com os fenômenos, eu acho que é uma perda, né? Assim, é uma perda não para a espiritualidade, mas para você, essa chance que você tem. E nós temos, desculpa, estou usando você, mas na verdade somos todos nós. É um aprendizado para todos nós. Todos os dias aqui a gente vai lendo livros, capítulos, e cada livro, cada capítulo que é lido de um livro, a gente precisa assimilar um pouco do que nos é dito, né? Tudo está o amor, tudo está a prece, tudo está essa ligação com o alto, com o divino. E a gente só precisa acreditar e aproveitar. Aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas todos os dias de crescer. Às vezes a gente vacila, mas a gente vai caminhando. Alguém mais quer falar alguma coisa?
Vou continuar lendo. Já resolvestes, acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Explicaste todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que disposição da natureza viceja a cicuta que mata, ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa, da terra oferecendo a flor, como uma graciosa taça de perfume celeste? Solucionastes todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta, nas diversas espécies? Qual é a vossa definição do raio de sol? Viste alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos. Urge abandonar os setores de ruídos externos para iniciares o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como o álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Forte isso, né? Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo a realidades universais e adiando indefinitivamente a edificação real do espírito. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária, e a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos. E a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora. Que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedos ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Quer dizer dos discípulos que estudam sempre, sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Quer dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros, que nunca se ilumina a si mesmo? Catalogar valores não significa vivê-los. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos, eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Referimos-nos a semelhantes imagens para fazer sentir que, se é possível manter atitudes dessa ordem, no campo limitado da curta existência na crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar de vossa condição de criaturas ligadas aos veículos inferiores. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal.
Naturalmente, o intercâmbio apropriado entre os dois planos requer sadias condições de vaso sagrado, de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, cresceis no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por sua vez, por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Senão seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores. Não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Em vossa atividade espiritualista, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária do homem em trânsito no planeta. Permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências, uma revelação sublime